Pessoal, quando cheguei em Portugal no ano de 2022, certo? Eu passei por muitas coisas que eu espero que vocês nunca passem. E eu vou fazer uma série de vídeos mostrando minha trajetória aqui em Portugal. E eu espero que isso possa ajudar algumas pessoas a talvez não trilhar os mesmos caminhos ou talvez não entrar aí nas mesmas coisas que eu entrei, certo? Vamos lá, sem enrolação. Certo? Eu cheguei em 2022 em Portugal e quando eu cheguei, pessoal, eu vim com a carta convite, certo? Eu fiquei ali na casa de uns conhecidos, certo? Não eram parentes, mas fiquei na casa ali de uns conhecidos durante uma semana mais ou menos, certo? E o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar para ele, porque ele tinha uma pequena empresa, era um casal de brasileiros, tinha uma pequena empresa ali, ele e o sócio dele, certo? E comecei a trabalhar para ele sendo condutor de uma das carrinhas da empresa. E eu fiquei ali uma semana na empresa. Qual era o meu trabalho? Meu trabalho era distribuir publicidade. Aqui em Portugal, para quem não sabe, publicidade entrega, né, de panfleto de loja, panfleto de supermercado, tudo mais, na caixinha de correio das pessoas aqui em Portugal, certo? É muito comum isso, já que a população é um pouco mais velha, não tem acesso à internet, eles gostam muito de ler esses panfletos de notícias, supermercado e tudo mais. Então esse era o meu papel, eu saía de manhã cedo, cerca de 7 horas de casa, para chegar lá 7h30, organizar as coisas e sair, certo? Então a gente rodava aí 50 km, às vezes 100 para chegar na cidade, às vezes menos também, às vezes até na cidade mesmo que eu cheguei ali, certo? A primeira cidade que eu já falei para vocês foi Sines, e a gente distribuía isso aí durante o dia, eu e outra pessoa. Então esse era o meu trabalho, distribuir, eu fazia vários bairros por dia, de manhã até a tarde e voltar 5 horas, né? E esse era o trabalho que eu comecei a fazer aqui durante uma semana que eu trabalhei. E como era esse trabalho, Igor? Pronto, o trabalho era assim, né? A gente entregava a publicidade e tinha que terminar o bairro inteiro, certo? E foi aí que eu comecei a ver vários pontos que não me cheirava muito bem. Primeiro ponto era que você não tinha hora de almoço, certo? Você corria igual um louco para terminar o bairro logo antes das 5 horas, porque só ia embora quando terminasse. E esse era um ponto que eu comecei a ver também que era errado. Ou seja, o primeiro ponto é você não tinha hora de almoço. Segundo, só ia embora quando terminasse o bairro, né? Então eram alguns pontos que eu não gostava muito. Mas fiquei ali uma semana, precisava trabalhar, recém-chegado em Portugal. Então eu continuei a trabalhar nessa empresa. E sempre assim, sem almoço, correria para terminar logo, certo? E outra coisa também que me chamava bastante atenção era que para voltar para casa, às vezes a carrinha da empresa não tinha combustível, então a gente tinha que colocar combustível do nosso bolso. E eu já coloquei combustível no meu bolso, né, quando eu trabalhava nessa empresa, e cheguei a não receber por isso. Então foi uma das coisas que eu comecei. Eu não reclamava muito, porque eu estava na casa do cara, né? Num dos sócios lá da empresa, não reclamava muito, né? Mas eram coisas que eu ficava na cabeça. E a gente, quando chega aqui, pessoal, um pouco bobo, né? A gente começa a aceitar muitas coisas porque tá precisando, aceitar alguns trabalhos porque tá precisando. E eu aceitei esse tipo de trabalho porque tava precisando, certo? E sem almoçar, muitas vezes almoçava, mas era na correria. Eu não vou dizer que eu não comia, mas eu comia, mas não era aquele almoço como a gente almoça, certo? Arroz, um feijão, não, era comida na rua, um pão, alguma coisa assim, rápido, correria danada, certo? Para terminar aquilo dali, sem contar às vezes que você saía de casa na correria, às vezes nem tomava café da manhã, só comia alguma coisa meio-dia, 1 hora, e só comia quando chegava em casa. E esse problema também do combustível eram coisas que me deixavam muito para baixo. Mas pessoal, nessa primeira semana que eu estava trabalhando nesse emprego, a coisa que mais me chateou foi o valor, né? Porque assim, como eu estava trabalhando uma semana de experiência, eles quiseram me contratar e me dar um contrato de trabalho, certo? E eu, beleza, fui lá, escutei a proposta deles e tudo mais. E a proposta era um salário mínimo na época, se eu não me engano, era de 705 euros, mais subsídio de almoço, que era 5 euros. Só que a conversa deles ali na hora era 5 euros, mas praticamente o desconto não fica nada. Ou seja, pessoal,
nem subsídio férias, nem Natal, eles tocaram no assunto. É uma das coisas que eu passei, né? Que eu fiquei assim, que eu não sabia nada que era subsídio de férias, Natal, essas coisas. Só sabia que o salário era 705 e tinha o subsídio do almoço, certo? Que era pouquíssimo mesmo, que eles iam pagar, e chegaram até a dizer que não era quase nada, né? Que não ia ser quase nada. E pelo esse ponto, fazendo os cálculos ali, eu ia receber por mês 600 e pouco. Calculando ali, mais ou menos uns 30 euros por dia. Mais ou menos, 30 euros por dia, certo? Se você contar o dia de trabalho, isso é uns sábados, né? Então, assim, isso me deixou muito triste mesmo. E durante essa semana que eu passei na casa desse rapaz, né, e dessa família, algumas coisas também eu não gostei. Pelo fato de eu estar ali, né, e eu aceitar tudo, como eu disse, o imigrante é um pouco bobo quando chega, e eu não vim preparado como deveria vir, e por isso que eu toco tanto nessa questão de qualificação, de preparo, porque eu não passei por isso. E percebo que esse é um dos pontos mais importantes para vir para Portugal. E aí, bobo, ali naquela casa, fui um pouco, entre aspas, né, explorado. Algumas coisas eu comprava, não era dividido e tudo mais. Foi aí então que eu decidi mesmo, por mim mesmo, abandonar aquela casa na sexta-feira, né? E arrumei, Deus colocou ali um anúncio através de uma pessoa, eu acredito que foi Deus, no Facebook, e logo no outro dia eu fui e comecei a morar num quarto em outra casa, certo? Sem necessitar ali de apoio desse pessoal. Então, assim, eu quando saí da empresa deles, né, eu fiquei pensando onde é que eu vou trabalhar, porque se eu sair da casa, eu saio também do trabalho. Eu fiquei pensando onde é que eu vou trabalhar, meu Deus. Mas essa semana foi uma das semanas mais difíceis que eu passei em Portugal. Foi a minha primeira semana. Esse do trabalho, né, que foi a correria muito grande que eu falei pra vocês. A situação dentro da casa, que não era legal. Pessoal, é muito ruim morar com as pessoas aqui, certo? Principalmente com quem você não conhece. Eu vou chegar em uns vídeos mais pra frente pra mostrar como é morar com pessoas que você conhece. É uma das experiências, certo? Mas deixa mais pra frente. Mas esse primeiro vídeo aqui eu queria falar pra vocês sobre a minha primeira semana de trabalho. Foi dureza, foi difícil, muito difícil, essa questão que eu falei pra vocês aqui. E também morar com os outros que você não conhece, né? Muitas pessoas usam de má fé, né? De má fé pela bondade e tudo mais. Eu não vim com muito dinheiro, eu vim com 2.100 euros no bolso, certo? E na primeira semana já tinha que gastar com roupa, gastei com roupa, 300 euros de roupa, porque era época de fim de inverno, né? Fim de inverno, mas ainda tava bastante frio. Eu tive que comprar roupa de frio, que no Brasil a gente não usa muito roupa de frio, então eu tive que comprar roupa de frio aqui em Portugal, né? Então gastei com a situação, gastei com comida na casa, né? Tive que dar dinheiro, claro, pra comida, pra ajudar na comida e tudo mais. E quando eu saí da casa, fui pro quarto, tive que também dar mais 300 euros do primeiro mês no quarto, né? Então assim, cheguei no domingo, já trabalhando na segunda-feira, na sexta-feira saí da casa e no sábado, não é, para findar quase a semana, eu cheguei de manhãzinha no quarto lá, certo? Quando eu cheguei lá no quarto, percebi que era uma senhora, era uma brasileira, uma senhora que morava sozinha, numa casa de 500 euros e queria dividir o aluguel, né? Se fosse sozinho, 250, se fosse casal, era 300, né? Então, assim, dei o dinheiro pra ela, da minha parte do aluguel, e comecei a morar ali, certo? Comecei a morar ali e tudo mais, e morei cerca de 3 meses naquela casa. É uma casa boa, uma casa muito maior do que aquela outra, né? Tinha liberdade de estar no meu quarto sozinho. Ela também trabalhava, passava o dia fora, e eu também ali dentro da casa, né? Fiquei um pouco desesperado, porque eu saí do trabalho. E agora como é que eu vou arrumar outro trabalho, né? E foi aí que mais uma vez Deus colocou uma pessoa na minha vida. Eu conheci um rapaz que durante essa semana que eu trabalhei lá, ele também trabalhava lá e reclamava das mesmas coisas, recém-chegado também, um brasileiro, reclamava das mesmas coisas que eu. E ele tinha saído antes de mim para trabalhar na refinaria de Sines. E aí eu liguei para ele e tal, perguntando se ele não tinha algum contato para eu entrar na refinaria também. E aí ele me deu um contato, né, de um brasileiro que tinha uma empresa lá dentro, na refinaria, na área de andaimes.
Então eu liguei pra ele e logo, pessoal, no mesmo dia mesmo ele disse: olha, não tá contratado e tudo mais, só você vir aqui na semana que vem pra gente dar entrada aí no processo, né, de contrato e tudo mais, pra eu dizer pra você quanto é e pra você fazer algumas formações aqui para você entrar na empresa, certo? Então foi aí que a minha vida começou realmente depois de uma semana naquela luta, sofrendo realmente um choque muito grande depois que eu saí do Brasil e vim pra cá. Na primeira semana um choque muito grande, mas foi só 7 dias depois, no sábado, que eu cheguei, foi que a minha vida começou a se organizar e eu comecei a perceber qual o caminho que eu devia trilhar ali, não é? Então, pessoal, eu entrei em contato com esse brasileiro e ele me contratou, mas eu passei um mês em casa, certo? E aí outro ponto que eu digo pra você: se você não vier pelo menos com dinheiro de ficar um mês em casa, já falei isso, né? Já falei isso, com um mês em casa sem poder trabalhar, não venha. Junta um dinheiro aí para passar pelo menos um mês, já paga casa, né? Ficar em casa atrás de documentação, atrás de emprego, atrás de contrato, certo? E eu fiquei um mês assim. E tô dizendo para você para fazer a mesma coisa, se organizar para ficar assim. Fiquei um mês parado, esperando, né? Porque tive que fazer 4 formações para entrar lá. E já mostrei aqui minhas formações que eu já fiz lá. Até um novo grupo se formar, então a gente fez uma formação também dentro da refinaria para eu então começar a trabalhar. Certo? Então assim, essa foi a minha primeira semana. Nos próximos vídeos eu vou falar pra você como foi os 3 meses que eu passei trabalhando nessa refinaria, as dificuldades que eu passei morando agora com essa nova pessoa no quarto, certo? E como foi que eu saí de Sines e fui pra outra cidade até chegar aqui, certo? Então assim, nesse primeiro vídeo eu quis mostrar pra você a minha primeira semana, os desafios, certo? As dificuldades, os problemas, como foi que eu lidei com algumas situações, né? Tive que tomar decisões de se abandonar a casa depois do cara me receber tão bem, me dar um emprego, mas tive que tomar essa decisão, e a decisão também de conseguir ficar um mês parado. Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui pra vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. Deixa o like, que é muito importante, certo? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!